Boa tarde, gente, tudo bom? Então, aqui vai ser nossa dinâmica do Merge Short. Qual é o nosso objetivo aqui? É montar o corpinho da centopeia e deixar ela ordenada, o corpo ordenado, para chegar nesse exemplo aqui. Beleza. Então, a primeira técnica do Merge é a gente separar o vetor todo na sua metade. Ou seja, se a gente tem um vetor aqui de 8 elementos, a gente vai dividir em dois vetores de 4 elementos. Dividindo, a gente vai analisar cada um desses. Vamos analisar primeiro esse aqui, o nosso segundo vetor. Aqui a gente tem um vetor de 4 elementos. A gente também vai fazer outra divisão na sua metade. O Merge sempre vai dividir o vetor em sua metade. Aí a gente vai analisar esse vetor aqui, elemento por elemento. Então, o 1, ele é menor do que o 5. Então, ele vai se manter aqui na frente do 5 e não vai haver uma troca. A gente devolve aqui para cima. Analisa os outros dois. O 6 também é menor do que o 7. Então, a gente mantém, não vai haver troca. Já está ordenado. Depois dos dois vetores estarem ordenados, a gente vai analisar o vetor de 4 elementos. Nesse caso, a gente vai pegar o primeiro elemento do primeiro vetor que a gente dividiu e o primeiro elemento do segundo vetor que a gente dividiu. A gente vai analisar. O 1, ele é menor do que o 6, então ele vai se manter aqui. O 6, ele vai comparar com o próximo elemento do primeiro vetor que a gente dividiu, que é o 5. O 5, ele também é menor do que o 6, então ele vai se manter aqui, não vai haver troca. E o 6, ele vai comparar com o 7, que é o último elemento do segundo vetor que a gente dividiu. Então, por ser menor, vai se manter e o 7 vai vir aqui. Esse vetor está já ordenado. Aí a gente vai partir para esse segundo vetor. Esse primeiro vetor, na verdade. Aí a gente vai fazer o mesmo processo. Tem 4 elementos, a gente vai dividir em dois vetores de 2 elementos. E analisar aqui. O 4, ele é maior do que o 2, então vai haver uma troca. A gente passa o 2 para frente do 4 e vai estar ordenado esse vetor. A gente devolve aqui e vai analisar o outro vetor que a gente dividiu. O 3, ele é maior do que o 0, então vai haver aqui uma troca. E aí ele já vai estar ordenado aqui, e a gente devolve. Agora a gente vai analisar esse vetor como um todo, de 4 elementos. Fazendo o mesmo processo. Pegar o primeiro elemento do primeiro vetor que a gente dividiu com o primeiro elemento do segundo vetor que a gente dividiu. O 2, ele é maior do que o 0. Então, vai haver uma troca. O 2 aqui se mantém para a próxima comparação e o 0 vem aqui para frente. O 2, ele vai comparar com o próximo elemento do segundo vetor que a gente dividiu, que é o 3. O 2, ele é menor do que o 3. Então, ele vem aqui depois do 0. E o 3 vai continuar aqui para a próxima comparação do próximo elemento do primeiro vetor que a gente dividiu, que é o 4. O 3, ele é menor do que o 4. Então, vai haver aqui uma troca. Vem aqui depois do 2. E o 4 vai se manter no final do 3. E o primeiro vetor que a gente dividiu já vai estar ordenado. Agora a gente vai analisar o vetor de 8 elementos como um todo. A gente vai fazer o mesmo processo novamente. Analisar o primeiro elemento de cada vetor que a gente dividiu. O 0, ele já é menor do que o 1, então ele se mantém. O 1 aqui, ele vai comparar com o próximo elemento do primeiro vetor, que é o 2. O 1, nesse caso, ele é menor do que o 2, então ele ocupa a posição, vai fazer a troca. O 2, ele vai comparar com o próximo elemento do segundo vetor, que é o 5. O 2, ele é menor do que o 5, então ele vem para cá depois do 1. O 5, ele vai comparar com o próximo elemento do primeiro vetor que a gente dividiu, que é o 3. O 3, ele é menor do que o 5, então ele vai se manter aqui depois do 2. O 5, ele vai comparar com o 4, que é o último elemento do primeiro vetor que a gente dividiu. O 4, ele é menor do que o 5, então ele vem pra cá, depois do 3.
O 5, ele vai comparar agora com o próximo elemento do segundo vetor que a gente dividiu. O 5, ele é menor. Então, ele vem aqui depois do 4. O 6 vai comparar agora com o último elemento do último vetor que a gente dividiu, que é o 7. Nesse caso, o 6, ele é menor. Então, vem aqui depois do 5. E o 7 fica por último. E assim, a gente conseguiu ordenar nosso vetor de 8 elementos e conseguiu chegar no nosso objetivo. Montar a minhoquinha e deixar o corpo dela ordenado. Valeu, gente. Foi isso.